O Dia Internacional da Democracia é celebrado nesta terça-feira, dia 15. A data ela foi criada pela Organização das Nações Unidas em 2007. A democracia é o sistema que permite aos cidadãos o pleno exercício de seus direitos. Os professores doutores Francisco Nascimento e Marilu Alves, da Universidade Federal do Piauí, fazem uma contextualização histórica e conceitual do termo que é tão caro para todos nós brasileiros. Dia 15 de setembro, comemoramos o Dia da Democracia. E a democracia possui uma história. Ela nasce em Atenas, na Grécia Antiga, no século VI a.C., e Clístenes é considerado o pai da democracia, aquele que teria elaborado a expressão demos, povo, cracia, governo, e significa exatamente governo do povo, para o povo e com o povo. A democracia nasce diretamente relacionada à política, que significa a administração da polis, que é a cidade grega. Portanto, a administração da cidade seria realizada pelo povo com o propósito, com o objetivo de contribuir para o bem-estar desse mesmo povo. Essa conceituação é herdada pelas sociedades modernas, inclusive pelas sociedades contemporâneas, como é o caso do Brasil. A política brasileira, ela adota o modelo democrático, o modelo em que o regime de governo é considerado uma democracia, ou seja, nós temos uma democracia representativa em que escolhemos os nossos representantes por meio do voto, para que estes representantes possam estar a serviço do povo, contribuindo por meio de projetos, por meio de ações concretas, para a melhoria de vida deste mesmo povo, no âmbito do município, no âmbito dos estados e também do governo federal. O conceito clássico de democracia, ele é um conceito grego e ele era aplicado a pequenas cidades, a pequenos núcleos populacionais da Grécia Antiga, da Grécia Clássica, né? Essa noção de democracia, ela estava ligada a algumas questões bastante específicas, como a ideia de sorte, né? Todos os indivíduos eles tinham direito a se manifestar publicamente, era uma democracia direta, onde todos os sujeitos podiam participar, na verdade os sujeitos considerados cidadãos na época. E era uma democracia em que dava a possibilidade de voz direta aos sujeitos cidadãos. Essa democracia considerada clássica, né, ela contava com a sorte, porque todos os cidadãos ou qualquer cidadão, ele poderia, a partir do sorteio, ser colocado no exercício do poder político, né? Então, é a partir dessa noção de democracia e de pensar coletivamente as coisas públicas que os gregos vão nos possibilitar, em que nós fomentamos o exercício da política, que a política é exatamente essa capacidade de dialogar com os sujeitos que pensam diferentes de nós, para que a gente possa estabelecer o que seria o convívio coletivo, né, de forma harmoniosa. Então, a democracia, ela possibilitou esse exercício da política na Grécia Antiga, né? A capacidade dos sujeitos se colocarem publicamente para resolver os seus problemas coletivos. A dinâmica da política é muito interessante, da democracia, ela é bastante interessante, porque naquele momento, na Grécia Antiga, existia que seriam 7 títulos, né? 6 títulos. A democracia, ou o exercício do poder, seria o 7º. Mas quais seriam, então, esses títulos que visavam, inclusive, essa ordem do exercício do poder? Primeiro, né, era o poder dos pais sobre o filho, o poder dos anciãos sobre os jovens, o poder dos mestres sobre os escravos, dos bem-nascidos, que eram aqueles que tinham geralmente posses, dos que não tinham nada, né? O poder dos que tinham força, do poder dos fracos.
sobre os fracos, e o poder dos sábios sobre os ignorantes, aqueles que não tinham conhecimento, né? E aí vem esse outro poder, que é exatamente o poder político, o poder público. E esse era uma quebra de lógica com o poder anterior, porque ele era exercido a partir da sorte, não tinha uma questão hierárquica, né, que conduzisse ao exercício desse poder. Então era feito um sorteio entre os cidadãos e qualquer um dos cidadãos que estava em praça pública, ele poderia ser escolhido para exercer esse poder político. Então o sorteio ele era característico dessa democracia clássica, né, nas cidades gregas. A modernidade, ela já vai trazer uma outra significação. Ela vai voltar novamente esse princípio da questão hierárquica, que aí ela vai produzir o que a gente chama hoje de uma democracia representativa. Existem pessoas que são próprias para o exercício do poder político, né? E essas tendem a nos representar. Então, essa é uma democracia considerada indireta. Então, na modernidade, essa ideia, a ideia do sorteio, ela acaba ganhando uma espécie de caráter negativo em decorrência da questão da razão, né? É necessário ter razão, né? Ser racional ou ter alguns atrativos técnicos para o exercício do poder. Então, a democracia representativa, ela vai se basear muito nesse aspecto, quer dizer, os sujeitos vão precisar ter determinadas características para o exercício do poder público. Essa concepção de democracia, ela vai se fortalecer ao longo do século XX, no Ocidente principalmente, né? E a tendência de que, em decorrência de colocar essa democracia representativa como a capacidade do exercício do poder público de uma forma técnica, né? E aí ela entra um outro critério que é bastante significativo na democracia representativa, que são os números, né? A ideia da maioria. Não é o acaso, como na democracia clássica, democracia direta, mas seria a característica da quantidade de sujeitos, né? Um número significativo de sujeitos que iam colocar ou que iam votar, né, em pessoas ou indivíduos que os representariam. Então, essa é a característica da democracia representativa. Existem alguns livros importantes que tratam sobre essas questões, né? Existe um livro do filósofo político chamado Jacques Rancière, que fala sobre aspectos relativos à democracia no século XX, principalmente no início do século XXI, que ele chama de ódio à democracia, né? E um livro muito bom que fala sobre a questão da democracia no Brasil, que é O Pêndulo da Democracia, que também é um livro que eu indico para leitura para quem quer entender, então, o que é a democracia. Dentro dessas características desses dois livros, o que a gente percebe na contemporaneidade é que a democracia, ela vem sendo alvo de bastante críticas, né? Uma das características centrais, que é exatamente o excesso de voz dos vários sujeitos na democracia, e essas vozes dentro da democracia representativa, elas sendo lançadas nesses sujeitos que representam núcleos, né, determinados grupos e segmentos sociais, elas começam a servir como elas começam a ser alvos de críticas, ou que alguns autores chamam do excesso de democracia, né? Já existem leis e já existem aspectos que configuram que seriam os excessos da democracia. As leis, por exemplo, elas limitam as nossas ações individuais em sistemas democráticos. Mas o que tem ocorrido nos últimos tempos, na verdade, é um ódio a determinadas vozes dentro da democracia, ou a tentativa de impedir algumas dessas vozes, principalmente a apologia a regimes ditatoriais. Então, vem se falando muito, não só no Brasil, mas no mundo de uma forma em geral, de uma derrocada dos sistemas democráticos, né? Vem se questionando por que a democracia ela vem sendo tão criticada, né? Por que alguns segmentos vêm fazendo, por exemplo, apologia à questão das ditaduras, né? Vários segmentos sociais. E nesse sentido, a gente pode indicar um último livro, né? Que é exatamente como as democracias
democracias elas morrem, né? Fica essa última indicação para entender essa crítica que vem ocorrendo nos sistemas democráticos na contemporaneidade, né? Eu espero ter sido clara, né, nas explicações e desejo boa leitura e boa reflexão de cada um sobre essa nossa forma de organização política. Um forte abraço.